muito gostoso estar aqui. Aqui era o meu ponto de referência, esse pé de Juá. Aqui eu passei momentos maravilhosos aqui com meus filhos, meus netos. A minha Valentina veio para aqui novinha. Aqui, moramos aqui 3 anos. Circo parado, os ônibus aqui. Aqui era a referência, o povo dizia, ali na rua onde moram os ciganos. E esse pé de Juá foi nossa companhia maior aqui. Era nossa sombra. Tem a época da nossa frutinha. Minha mãe, inclusive, adora o Juá. Quando ela veio para cá, se divertiu a beça com isso aqui. Era maravilhoso ficar aqui. Aqui era onde se reunia a minha equipe de amizade, minhas colegas vinham para cá. Tive momentos maravilhosos. Foi onde eu decidi que queria ficar morando aqui no Crenguenhê. Parece que eu nasci aqui. Eu sou sergipana, mas parece que meu umbigo foi enterrado no Crenguenhê, através dos meus filhos, com o apoio de vários amigos que eu conheci aqui, principalmente Simone. Simone foi minha maior inspiração para que eu permanecesse aqui. Foi aqui que eu descobri que eu tinha alguns problemas de saúde. Na verdade, ela quem descobriu, ela quem me acompanhou tudo, em todos os processos, ela que me deu apoio para procurar um terreno para comprar, certo? Ela foi a minha maior incentivadora, como é até hoje. Ela faz parte da minha família. Não é irmã de sangue, é do coração. Eu sou muito abraçada pelos idosos, sabe? É aconchegante a maneira que eles me admiram, eu também por eles. Mas eu sei que eu sou querida por eles. Eu sinto, quando eu chego na casa deles, eu sou recebida como se eu tivesse nascido aqui. É a cigana que nunca parou de ser cigana, sempre do circo, com suas origens lindas e maravilhosas. Não tenho nem palavras para dizer o que eu sinto por essa amiga maravilhosa. Ela para mim não é uma amiga, é uma irmã. Uma irmã de coração que eu conheci e nunca mais esqueci. E o que eu precisar, ela está sempre do meu lado. O que ela precisar, o que eu puder fazer por ela. A Tata é uma mulher guerreira, batalhadeira, que ela, apesar de todas as dificuldades, ela nunca baixou a cabeça. Sempre com esse sorriso no rosto. Eu admiro muito nela isso, porque por mais que ela esteja passando por dificuldade na casa dela, mas ela está sempre de cabeça erguida. Sempre. Eu nunca vi a Tati triste, mesmo faltando alguma coisa na casa dela, mas é uma mulher guerreira, Tati. Eu tiro o meu chapéu para ela. Uma amiga para todas as horas aí, pense. Amo de verdade. Minha ciganinha preferida. Geralmente todo mundo me pergunta logo quando vê sua mãe é cigana e eu, com o maior orgulho do mundo, digo é cigana e eu sou também. Ah, minha mãe é divertida, igual ela não existe não. Quem conhece fala, nossa, sua mãe é maravilhosa, ela é incrível, a ciganinha. Ela é uma pessoa extraordinária. Tenho muito orgulho da minha mãe, ela é minha inspiração todos os dias. E minha mãe sempre me ensinou muitas coisas, tanto no linguajar, na cultura, e ela nunca se envergonhou de vestir como cigana, pelo contrário. Como aqui ela é conhecida como a cigana, me conhece como filha da cigana. A ciganinha do Crenguenhê, na verdade, né? Ela é a ciganinha, representa o tudo na minha vida, né? Por motivo de ser a mãe das minhas filhas e por ter me acordado para a vida real, de verdade, né? Acolheram, de começo estranharam bastante, porque não era costume daqui, né? De pessoas morando em ônibus e aquele tudo. E aí o processo foi um pouco difícil para a gente se adaptar, conseguir ficar num lugar só, né? E quando acostumou, não teve mais para que sair. Há sempre muita curiosidade sobre nossa moradia, certo?
No começo, sempre barracas, todos em barraca. Mas o meu pai, como sempre, muito curioso, fez um trailer enorme para a família. Nossas moradias foram tendo que mudar. As viagens mais longas, né? Por conta de cidades para armar o circo. Então, fomos obrigados a nos adaptarmos em ônibus. Esse foi um dos ônibus em que eu vivi. No começo, ele foi o ônibus que transportava o nosso circo. Por 10 anos, transportei meu circo aqui. Eu tinha outro ônibus que eu morei com meus filhos 13 anos nesses ônibus. Por muitos anos, isso aqui foi a nossa morada. Morei lá no Crenguenhém, assim que cheguei dentro do ônibus por 3 anos. E aqui 2 anos. E tem um mesinho que agora tem um cantinho ali de aconchego, né? Feito de tijolo, mas temos as tendas também. Porque é onde a gente se identifica, é onde a gente se sente a gente mesmo, sabe? Dormir dentro de uma casa é bom, mas é muito gostoso ficar ali embaixo da nossa tenda, é maravilhoso. Quando a gente se reúne nas nossas festas, reunião familiar é sempre assim, todo mundo junto precisa de espaço. Eu aprendo todos os dias com minha mãe. Como ela é cigana, ela sofre muito preconceito nas ruas. E isso, ela ensina a gente muito a ser forte, porque ela não tem vergonha das origens dela, ela não esconde ser quem ela é. Como ela é uma pessoa que faz amizade muito rápido, isso é como inspiração pra gente, porque a gente teve muita privação por conta do preconceito de ser circense. Em todas as cidades o preconceito é muito grande, querendo ou não, até hoje, ser cigano é visto como um ladrão, como pessoas que roubam, mas não conhecem a história, não conhecem como são. E quando ela chega nos lugares, ela traz alegria, ela demonstra ser uma pessoa diferente do que os outros esperam. Bom, eu quero mostrar para vocês um pouco do que representam os elementos da nossa cultura cigana. Todo cigano, toda cigana é apaixonada pelas vestes bem coloridas, bem enfeitadas. Quanto mais enfeito, melhor. Brilho. A gente gosta de cor, de alegria, né? Quando eu ia para a escola assim, eu não era tão bem aceita pelo preconceito de ser cigana. Servia de chacota para as colegas da minha idade, sabe? Mangava do colorido, dos bicos, da minha roupa. Se eu fosse de farda para a escola, beleza, tudo bem. A curiosidade vinha através de saber coisas do circo, né? Mas não deixava de ser um preconceito. Inclusive, quando eu ando assim nas ruas hoje, como sou moradora, às vezes eu vou para a cidade assim. É como eu me identifico, é como eu me encontro. É vestida assim. Então, tem pessoas que admiram. Acha bonito, nossa, que lindo cigano, acho lindo você vestida assim. Os homens acham bonito uma mulher vestida coberta, né? Não que eles não me vejam de short, de roupa normal, sim, me vê. Mas eu me encontro aqui, eu me identifico assim. E nisso também eu encontro a rejeição, a desconfiança, daquela velha história, o cigano é assim, o cigano faz coisa errada, mas essas pessoas que não são ciganos também faz, né? Mas o cigano, ele é rotulado, né? Ele é rotulado, ele é perseguido, e a gente tem que aprender a conviver com isso. Para mim, tanto faz que acham feia. Você está muito colorida, você está muito enfeitada. Eu tenho orgulho disso aqui. Isso aqui é meu sangue, minha raiz. Isso aqui é o que eu sou. Conheci o pai de Tati na minha cidade, ele trabalhando no circo, e a gente casou, fui embora no circo, logo engravidei, tive a Tati e foi criada no circo. Com os tios, com a família do pai toda, foi difícil ficar longe da minha família, mas foi bom criar ela no circo. Tati sempre foi uma criança feliz, alegre, divertida, como nunca mudou. É essa pessoa desde que nasceu. Alegre, feliz, sorridente, inteligente, boa filha. Rirismar é a irmã primogênita de 6, né? Eu, como um dos caçulas, fui beneficiado por ela já ter uma experiência, né? Por já ter a vivência como artista circense. Ela me ensinou a ser palhaço, ela me ensinou a ser equilibrista, a andar no arame. Ela mandava fazer as nossas vestes, as roupas para mim, as botas, tudo que eu gostava. Ela me levava para passear, ela era quem me dava a mão, ela foi quem me criou praticamente. Então eu tenho por ela um orgulho, uma gratidão muito grande. Ser mãe de Irismar, qualquer pessoa queria ser mãe de Irismar, qualquer mãe. É uma filha maravilhosa. Por quê? Porque essa simplicidade dela, essa humildade, essa alegria de viver, nada de reclamar,
sempre feliz com tudo, não reclama nada da vida. A vida dela é só felicidade. Eu sempre costumo dizer que a minha mãe, ela é uma mãe que eu queria ser 10% da mãe que ela é. Eu queria ser um pouco do que ela é, só um pouco. E eu acho que não vai ser nem metade. E existem coisas que palavras não conseguem descrever, não. Tem que ser muito forte para aguentar o que ela aguentou, para suprir tudo o que ela supriu, tudo isso. Então eu queria ser um pouquinho do que ela é. Só um pouquinho, tá bom. A minha mãe é guerreira de tudo que ela já passou, da história dela antes dos filhos e com os filhos, porque vida de circo é uma vida muito sofrida. E até hoje a gente sofre muito com isso, com tudo. E ela é muito guerreira em tudo que ela faz. É o orgulho. Faça sol, Faça chuva, faça sol, ela está sempre tentando fazer o melhor pra gente, tudo. Ela é o tudo, ela é uma guerreira, é fora de série. Não tem nem como descrever. Irismar Fernandes, não tem como descrever. Fora de série. Admiro demais, dá conta. Ela é uma pessoa incrível. Não tem tempo ruim para ela, de jeito nenhum. E uma avó excelente. Mas sobre pessoa, excelente pessoa. Me ensinou a ser uma mulher bem mais forte do que eu era menininha quando eu cheguei aqui, na verdade. Mas uma excelente mãe, sogra, 100%. Ótima sogra. Só tenho a agradecer por tudo, por ela ter me acolhido mesmo, né, da casa dela, da família dela. Então, uma pessoa excelente. Eu acho que todo mundo que você for perguntar sobre quem é Irismar, vão dizer que ela é uma mulher incrível. Me ensinou sobre os nossos símbolos, sobre a nossa cultura, sobre a nossa família, sobre tudo que me torna a pessoa que sou. E dela eu posso dizer que tenho muito orgulho. Temos umas coisinhas que as pessoas admiram também. A mania de sempre ter, né, como um elemento, uma adaga, uma faquinha. Essa é fabricada por um dos nossos, um cigano, meu primo, Christian, que mora em Barreiras. Ele fabrica todo tipo, faca, adaga, tudo, né? A gente gosta de manter em casa essas coisas aqui para cortar um coquinho, né? Então, assim, a gente gosta, eu tenho várias. Digo assim, que ela é cínica, não se sente de nada. É aquele cinismo dela de levar tudo na brincadeira. Não tem sentimento assim de raiva, de nada. É essa pessoa aí. Ela detém muitos dons, né? Primeiro, o dom da artista, é uma artista nata, já nasceu nos palcos e nos ensina muito com o seu exemplo, nos ensina a não desanimar, a não deixar com que os percalços da vida nos derrube e sobre levantar. Se tem uma coisa que eu guardo com muito carinho de minha irmã, é aprender a levantar após as quedas, porque enquanto artistas, quando a gente está aprendendo os números no circo, números de ar, números de equilíbrio, a gente cai muitas vezes. Só que o mais importante do que a queda é como a gente levanta. E este exemplo que ela me dá na vida é o que eu carrego para sempre e que eu quero disseminar. Atenção para o top de 5 segundos. Circo Holiday, representado pela família Fernandes, oriunda dos palhaços Chechel e Sapatão e de uma milenar tradição cigana que Sejam todos muito bem-vindos ao mundo mágico do circo. Ela tinha muita vocação, tinha muita vontade de aprender números e logo o pai começou a ensaiar, fazer aparelho para ela e aí ela não parou mais. Porque já estava no sangue e o pai, assim, ele tinha muito amor por ser cigano, ele tinha muito orgulho de ser um cigano e ela pegou esse orgulho desde pequena. Com toda aquela coisa, painho, eu quero aprender a subir na corda, painho, eu quero aprender o arame, painho, tudo que aparecia eu queria aprender. Geralmente chegavam os artistas no circo já com essas apresentações, mas eu queria aprender. E o meu pai, por ser muito carinhoso comigo, não queria me ensinar para não fazer ignorância. Aí meu pai contratava os instrutores para me ensinar. Aprendi primeiro o número de arame. Esse foi o primeiro. Tia Lina que me ensinou. Fui para a corda aprendi escondido do meu pai. Um dia eu cheguei para ele e disse, pai, eu já sei fazer a corda. Sabe? Como que você sabe? Eu digo, eu ensaiava escondido. Com hoje, que é meu compadre, com o Washington, filho da tia Denise. Ele segurava a corda, eu pequenininha, gordinha, 7 anos, eu era bem gordinha. Subia na corda, aprendi. O meu pai foi lá, segurou, subi, fiz tudo perfeito. Já trabalhei nesse mesmo dia. A lira,
A lira foi tia Lina que me ensinou. Aprendi também rapidinho. Nesse mesmo ano, com 7 anos, eu já fazia vários números. A partir de então, meu pai viajava para assistir circos e o meu pai viu um número muito interessante, mas feito por homem, adulto. Chamava-se o escadete, era uma escada giratória. Alto, um aparelho alto de 8 metros de altura. Ele chegou com aquela curiosidade, a minha mãe com medo que eu aprendesse aquele número, né? Então, o meu pai contratou uma pessoa. E aí, me ensinou. Aos 7 anos, eu estava fazendo o escadete perfeitamente. O número de altura era comigo mesmo. Não gostava de nada fácil, sempre coisas difíceis. Era comigo mesmo. Eu sempre tive aquele instinto desafiador das alturas. Eu gosto do número das alturas. Todos os números do circo aéreo que você pensar que existe, tem esse número, eu fiz. Tinha muito medo, mas o pai tinha muita confiança assim, na vontade dela e depositou essa confiança toda e tudo que ensinava ela aprendia. Tudo. Era muito inteligente, muito esforçado. E me chamavam assim, a estrelinha do circo. Elisná Fernandes e apresentava o número, porque geralmente numa noite de espetáculo eu entrava 8 vezes no picadeiro. A nossa família tem muitos circos. Circo de Líbano, Holiday, Arte Palácio, Circo Las Vegas, Irmãos Fernandes, teve o Real de Plaza, tivemos o circo mexicano, que foi o circo do meu pai, e vários outros. E aí veio aquele grande sonho. Um dia eu vou ter o meu circo, desde criança. O meu pai realizou, né? Ele teve o circo, que foi o nosso circo mexicano, só que por pouco tempo, né? Através de... Através de muito esforço do meu pai, o sonho dele era que a gente tivesse nosso próprio circo. Ele lutou muito. Foi quando conseguimos comprar o circo mexicano. Eu tinha 9 anos. 9, 10 foram se passando. E aí o que é que aconteceu? Chegamos no estado do Pernambuco, por motivo de uma brutalidade, uma violência, meu pai foi assassinado. Meu pai tinha 32 anos e muitos sonhos. E esses sonhos foram passados para mim, que como a mais velha dos meus irmãos, continuei. Ficamos no circo e foi através dela que tinha um contrato no circo. Tinha um contrato, ela que ajudou a criar os irmãos. Fiquei com 4, né? E ela foi o meu marido e o pai dos irmãos. Trabalhava muito, fazia vários números, era muito querida no circo, todo mundo queria ela como artista, não faltava circo para trabalhar por conta dela. Então, acho que eu e os irmãos todos têm que agradecer muito a ela, esse momento difícil que nós ficamos sem o pai, e ela supriu tudo. Então, assim, a minha mãe ficou viúva aos 26 anos para cuidar de um circo, de 4 filhos. Meu irmão caçula ficou com 2 aninhos, né? E tivemos que voltar para o circo dos meus tios, tio Cícero e tio Rogério, que foi lá onde a gente passou a maior parte da nossa infância, foi no circo de tio Cícero e tio Rogério. E por tudo que ela nos fez, né? Porque foi através dela que eu continuei no circo por muitos anos ainda. Pela arte que ela fazia, por tudo que ela nos proporcionava no sentido artístico, não só, mas na convivência, na educação, na união. Minha irmã me ensinou tudo que sei sobre a nossa cultura cigana. Minha irmã sempre teve um amor, uma proteção, um carinho e um cuidado comigo, como poucas pessoas, como só minha mãe tem até hoje. O que eu posso falar dela é que Irismá é uma pessoa extremamente guerreira, batalhadora, que nunca desanimou,
que viveu em mais de 15, 21, mais de 20 circos, sempre com muita vontade de superar os desafios, que esteve em todos os estados praticamente deste país, levando a sua arte, levando a sua cultura, disseminando o orgulho que tem, que sente de ser uma cigana de tradição circense da etnia Kalim. Então, a minha mãe continuou no circo dos meus tios, estudamos. Aos 19 anos eu casei. Tive o meu filho primogênito, o Igor. 2 anos após, a minha mãe se situou na cidade de Feira de Santana, como os meus irmãos, para ele estudar. Eu permaneci no circo. Meus irmãos se formaram, casaram, né? E eu fiquei no circo com meu filho. Daí em diante, o que aconteceu? Me separei do pai do meu filho, do meu primogênito, do Igor. 2 anos após, me casei com uma pessoa tradicional de circo também. E aí, uniu o útil ao agradável. Eu tinha vontade de ter o nosso próprio circo. Mas daí fui para o circo do meu tio novamente, circo de Líbano. Tive mais duas filhas, né? São 3 filhos no total. Veio a parte dos meus filhos, o meu sonho de ter o meu circo junto com o meu marido, para dar uma vida melhor para os meus filhos. Vida melhor no sentido deles serem donos do circo deles, né? Todo mundo, todas as artistas circenses querem ter o seu próprio circo. Um dia quer ter o seu circo. Isso acontece hoje com o meu filho, ele quer ter o circo dele e vai ter. Senhoras e senhores, respeitável público, com vocês, na corda indiana, Irismar Fernandes. Dois números, o arame e a corda indiana, que são os números que eu fiz a vida inteira no circo. É isso que eu quero mostrar para vocês, que o sonho do circo, a arte, a cultura, tem que permanecer. Sobre ter desafiado o seu próprio destino, né, como uma mulher cigana e vivendo nesse país aí afora, de circo em circo, foram muitos circos. Ela viveu muito longe, com muitas dificuldades, como é possível perceber. Com o passar do tempo, eu tive o circo, conseguimos realizar o tão sonhado Coliseu, né? 10 anos, alegrias, tristezas, sofrimento, luta, batalha. Aí chegou a fase da adolescência das meninas, elas queriam estudar. O intuito dos tios passou para elas, estudar. Como estudar no circo nessa fase final? Na adolescência não dava, era muito complicado. A relação com minha mãe sempre foi muito boa. Ela sempre foi muito minha parceira, me apoiou nas minhas decisões. E eu e minha irmã, a gente sempre pensou muito na escola e no estudo. E por mais que a gente ame muito o circo, estudar no circo é um pouco complicado, por conta de que a gente não fica muito em muitas cidades, muito tempo. E a escola requer dedicação, atenção,
e uma dedicação a mais para os estudos, caso queira fazer uma faculdade. E a gente sempre pensou assim, fazer uma faculdade. E minha mãe apoiou muita gente, porque como ela cresceu em circo, foi uma decisão muito difícil para ela parar por causa da gente. Era muito complicado estudar em cada cidade que a gente chegava, tinha que estar estudando sempre, tinha que estar deixando a escola sempre, então aquilo ali tudo complicava muito. E aí eu falei para minha mãe, mãe, eu quero estudar, a senhora e meu pai precisam parar. E o meu circo, com o passar do tempo, foi deteriorando, sabe? A bilheteria foi ficando complicada por conta da tecnologia. Um circo humilde, ele sofre bem mais do que um circo já bem estruturado. Cheguei em Paulo Afonso, Bahia, e disse, meu Deus, para onde eu vou? Pernambuco, Alagoas, Sergipe, para onde eu vou? Entrei dentro do carro e daí a gente saiu pesquisando para onde ia vim parar em Tucano, Bahia. Aonde há 10 anos atrás eu tinha trabalhado com o meu circo num povoado chamado Crenguenhém. E aqui pensei num lugar para sossegar um pouco aquela fase turbulenta do circo, o circo se deteriorando. Mas aí o que é que acontece? Meu marido é metalúrgico, ele é fabricante de aparelhos circenses, estruturas de circo, e outros circos precisam muito do trabalho dele. E assim foi feito, coloquei na internet que ele estava disponível para trabalho, ele foi fazer estruturas de um circo, eu fiquei por 6 meses pesquisando como eu ia fazer para falar para o meu marido que eu não queria mais continuar com o circo, porque as minhas filhas não queriam mais. O Igor permaneceu no Circo dos Parentes, porque ele é apaixonado pelo circo. Não tinha condições, eu e as meninas e ele tocar um circo sozinho, continuar. E ele permaneceu, como até hoje trabalha nos circos. Quando ele voltou de viagem, eu disse, olha, eu comprei um terreno para ranchar as meninas, porque elas querem estudar. E aí a gente vai ver o que que dá. Tá bom, então assim foi feito. Hoje estamos aqui, né, estabilizados. Já tem 5 anos que a gente mora aqui no Crenguenhém. Sendo que 3 anos no Crenguenhém, lá no povoado, lá dentro. E 2 anos aqui na Umburaninha, que é no nosso rancho. Foi um processo doloroso para ela, porque ela gostava muito, tanto ela quanto meu pai. Sempre falava, eu vou ter o meu lugarzinho, eu vou ter minha terra prometida. E aí a gente conseguiu. E aí meu pai, quando ele veio, no começo ele estranhou um pouco. Ele é muito arriscado, a gente nunca parou de circo, a gente não sabe fazer outra coisa a não ser, né, as coisas do circo. E aí ela falou, mas agora a gente vai ter que dar um jeito. E aí a gente parou. Que se não fosse ela, na verdade, nada disso teria acontecido, porque eu sou teimoso. Eu sou da arte circense, eu sou tradição, né? Eu sou a 2ª geração da minha família de circo. Então, para você parar dessa cultura circense é muito difícil. Só que não deu mais a situação financeira do nosso país, que não é fácil, não é brincadeira. A cultura não é respeitada como deve ser respeitada, então vem as dificuldades. Como? A dificuldade do circo pequeno, o circo que vive no interior. Então não tem o apoio do governo, um apoio mesmo geral do governo, né? Na verdade eu sou teimoso, briguei, não queria de forma nenhuma parar com o circo, né? Mas por outro lado, a gente deixa de viver nossa vida, por quê? Tem uns filhos, que é o nosso bem maior, a Jennifer, a Yasmine, o Igor. Então, assim, eu pensei muito também no futuro deles. E aí abdiquei do meu sonho do mundo circense, que já vivi, na verdade, né? Eu acho que eu tô com 52 anos, que já viveu muito bem. Então, assim, e Tati me abriu meus olhos para isso aí. E graças a Deus, ela escolheu o nosso paraíso aqui, o nosso cantinho, né? Muitas pessoas podem até não dar valor por ser um povoado, uma roça, mas é aqui que a gente é feliz, minhas filhas é feliz. Então, pra mim tudo bem, ok. Ela quis assim, beleza. Mãe, por que o nome de Tati é Tati, o apelido é Tati, o nome é Irismar? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Então, porque eu queria que o nome dela fosse Kátia Tatiane. E o pai dela queria homenagear uma irmã dele, que ele tem muito amor por essa irmã, com o nome de Irismar. Então ficou Irismar Fernandes. Todo mundo chama ela de Tati, por quê? Por que pegou o Tati? Porque eu só chamava Tati e ninguém queria acostumar a chamar Irismar. Todo mundo era de acordo comigo. E você acha o que, Tati? Tati ou Irismar? Como é que você se vê com esses dois? Nenhum dos dois, tudo horrível. Ótimo! Eu acho que essa aqui é uma das fotos mais lindas que eu tenho. Não, você aqui, Tati.
Eu. Olha ela com Tarzan. Tinha aí na faixa de uns 7 anos. Que é só, ele adorava essa roupa que você usava. Eu era moça, garota, menina. Foi tia Tânia que fez essa roupa pra mim. Ah, a irmã A que irmã pintou? que pintou, foi. Ó, pintou a roupa que ela fez. Porque aqui eu tive proposta pra ir pro México só por causa dessa beleza toda. Foi mesmo? E mamãe não deixou. Foi mesmo? Pra um circo no México. Foi, mãe? Mas é que eu balancei. Isso. Tá falando. E aqui? Aqui, meu bem, foi numa balada, num circo. Você era bonita. Aqui a Astra família toda reunida, ambulambando com 2 aninhos. Ô, Lu, pega essa foto. E o Luana que eu tô acabando de Agora, olha o que o Luana tá fazendo na foto, calma. Olha o que o Luana tá fazendo na foto, meu irmão. A honra da Tiago, meu filho, olha. Ô, Tati, é aqui. Aí meu pai e minha mãe. Minha mãe tava grávida da Roberta. Aqui era o show de Magal, amor. Ambulamboy. Aqui, ó. E era eu deitado. São pessoas. Pode ser sujo assim não na gravação. Manhã tava grávida de Liberta pra assistir o show de Magal. Ela se atracou toda. Foi mesmo? Podia manguear uma rinhanha, cara. Eu e o tio Rogério. A gente se perdeu o celular, acabou os contatos. Eu mesmo não sei o número nem do meu. Então assim, a mamãe é muito organizada, mas eu puxei o lado do papai. O papai era da bagaça. Painho era analfabeto, não sabia ler e escrever, mas era muito inteligente. A coisa mais engraçada que tinha quando eu ia ensinar ele a escrever o nome dele é Roy Rogers, igual do meu irmão. Chegava no R, no O e no I, ele dizia, tá bom, Rogers é só no pensamento, deixa só Roy mesmo. E é assim. Essa bagunça sempre tem quando nós estamos na casa de mamãe, que tá os irmãos todos juntos. Aqui tá faltando meu filho, primogênito, a minha irmã Liberta, minhas outras sobrinhas, minha irmã Kimberly, meu irmão Caçulinho Keoma. Mas todos os que estão aqui estão representando, estão aqui de coração. Por tudo isso eu quero ser respeitada por ser uma cigana circense, com muito orgulho, porque eu saí do circo, não totalmente. Hoje tenho residência fixa em algum lugar, mas o circo não sai de mim. Meu filho permanece no circo, eu sempre vou, meus primos, meus tios. Isso é uma coisa que vai unir a família sempre. A arte de ser cigano, circense, itinerante pelo Brasil afora. Vocês vão conhecer ainda muitos dos nossos por aí. E Fernandes, descendência do meu avô, filha do meu pai, e assim sucessivamente.